Isaías capítulo 40. Mensagem de consolo. Consolem, consola o meu povo, diz o Deus de vocês. Fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho do Senhor. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o seu Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel?
O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 41. Deus promete salvar o povo de Israel. Cale-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram, os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, e diz a seu próximo, seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que vocês vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. O Senhor desafia os deuses. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras.
Anuncie-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem, e ele vem, desde o oriente, onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém. Entre eles, não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Isaías capítulo 42. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cântico de louvor pela salvação do povo. Cante ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz, o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Sela, e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei, e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e que dizem as imagens de fundição, vocês são os nossos deuses. Lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem, para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei
e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso.